passar. O Atlético Mineiro, o Paranaense, perdão, não vive o seu melhor momento, né? Teve um rebaixamento no ano do centenário, está tentando um caminho de volta, muito provavelmente não subirá à Série A ao final do atual campeonato, já está muito para trás, na marca da metade do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a Copa do Brasil, ela é um torneio em que esse tipo de coisa acontece. E, de novo, uma eliminação nos pênaltis, depois de um gol relativamente tardio, que iguala as coisas no confronto e leva a decisão para um momento em que o São Paulo tocou o fundo do poço, né? O jogo não foi tão ruim assim. A gente pode debater sobre isso. O desempenho do São Paulo na decisão por pênaltis foi absolutamente bizarro. Você zerar uma disputa de pênaltis é uma coisa que não acontece. Eu não me lembro que deu um 0. Então, no futebol profissional, não deveria acontecer. Jogadores não serem capazes de fazer um gol numa disputa de pênaltis. O São Paulo só tem a reclamar de si próprio. Não tem outra coisa. O Zupac. Aí, ó. Começou. O show de horror para o torcedor do São Paulo. Sabino, primeiro ou Sabino? E assim, estamos falando no caso do Sabino, ele tem um histórico, não no São Paulo, um histórico na carreira, mas esse estilo e tudo mais. Mas enfim, aí vem o Tapia e depois o próprio Jandrei. 3 defesas do Santos. Sim, bom ponto. O Zupac, também, a gente, ao tratar a eliminação, a gente está falando de um Atlético Paranaense que tem uma história bonita, mas que é um time fraco em 2000, além de estar na Série B, está mal na Série B. A gente transmite aqui na ESPN e no Disney Plus. Então, resumo cair para o Atlético, obviamente, não é bom. Pelo contexto do jogo, o jogo é muito condicionado por um dos primeiros lances. Como é que você avalia a eliminação e, ao mesmo tempo, o que aconteceu no jogo em si em função daquele lance? A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil não diz praticamente nada sobre o começo do trabalho do Hernan Crespo. Porque, assim, a eliminação, ela encaminhou por fatos isolados. O São Paulo tinha o jogo absolutamente controlado aqui no Morumbi, no jogo de ida. O gol do Kevin Viveiros, na reta final do jogo de ida, permitiu ao Furacão chegar vivo para o jogo da volta. E com 7 minutos o Rafael foi expulso e a história do jogo mudou completamente. O São Paulo poderia ter jogado melhor com 10 homens contra os 11 do Furacão? Poderia, mas o jogo foi condicionado a partir daí. E não é que o São Paulo tomou uma pressão e que o Furacão fez um jogo espetacular. O jogo ele estava ali amarrado, o Furacão tentando pressionar, com um homem a mais, com 11 contra 10, mas não estava conseguindo tanto assim, né? Até que o Renan, no minuto 70, né, com 25 do segundo tempo, acaba fazendo o gol do Atlético e aí leva para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, o São Paulo se enterrou, né? O São Paulo poderia ter se classificado mesmo com esses fatos isolados. O gol do Viveiros no Morumbi, a expulsão do Rafael em Curitiba. Era só ter batido melhor os seus pênaltis, mas de fato foi um nível de aproveitamento e um nível de cobranças baixíssimo. Mas foi assim, o confronto chegou para os pênaltis por fatos isolados que mudaram a sorte do duelo. O próprio Atlético não tratava a Copa do Brasil como prioridade. No jogo de ida, o Odair Hellmann poupou vários jogadores. E no jogo da volta, se esperava que ele poupasse de novo vários, né? Ele administrou melhor, né? Com menos reservas, mas com algumas reservas na Copa do Brasil. E assim, o Atlético não tem nada a ver com os problemas do São Paulo, aproveitou as brechas que o confronto ofereceu e se classificou com justiça pelo que foram 180 minutos, pelo que o jogo ofereceu. O mata-mata permite isso, mas fatos isolados transformaram um confronto que era para ser tranquilo para o São Paulo. O Atlético é um time bastante limitado mesmo. E o São Paulo conseguiu ser eliminado, deixado para trás dentro desse duelo de fatos isolados. Mas aí, pensando no Atlético classificado, ainda tem CRB e CSA, de Série C, né? Verdade. Então, os times que podem também chegar, é bem difícil, mas podem chegar também. Aqui estão vivos, né? Perderam, Estão vivos, os jogos são amanhã. André Fury, daqui a pouco o Renata Ruel chega para falar da partida do Atlético Paranaense contra o São Paulo. E do lance da expulsão. Mas eu queria a tua opinião. Você achou que era um lance para a expulsão do Rafael, depois entra o Jandrei, e ele não consegue também defender nenhum pênalti nas cobranças. E ainda perde a última. E ainda perde a uma. E ele vai para todo pro mesmo lado. Então, é porque assim, né? Mas ele vai para o mesmo lado em todas as cobranças.
Mas você achou que era para a expulsão do Rafael? Antes de eu dar a minha resposta, eu relembro que o meu histórico com o Renato Arruel é ruim. Apenas de uma discordância ao longo de todo o período em que trabalhamos juntos aqui. E o retrospecto é 0-1? Uma. E, obviamente, ela estava certa e eu errado. Eu até outro dia me lembrei de qual lance eu discordei dela, mas agora eu não... Não foi de uma expulsão de goleiro? Não, foi um lance de cartão vermelho, alguma coisa assim. Foi um lance polêmico, lance ajustado, como se diz na arbitragem. Tá. Eu concordo com a expulsão do goleiro de São Paulo. Eu achei que foi lance para expulsão. Zupa. Eu concordo por um ângulo. Eu acho que essa foi a pegadinha do lance. Velocidade normal do lance, eu falei, não foi nada. Aí começou a passar o replay, eu falei, opa, primeiro ângulo não pegou. Segundo ângulo não pegou. Até que mostra o ângulo de trás. E no ângulo de trás, mostra o Rafael sutilmente encostando, assim, a canela do Rafael sutilmente toca o pé do Kevin Viveiros. Mas ele estava em alta velocidade, então o sutil é capaz perfeitamente de desequilibrá-lo. Um ângulo mostrou o toque, e mostrou claramente o toque. Então, por causa desse ângulo... mas olhamos dois ângulos primeiro, achando que, que lá na redação. Como o Viveiros só cai bem depois, né? Fica uma impressão que talvez... E ele voa. Houve um toque sutil e para mim... Ele vem... Mas ele quer depois... Mas é o cata-cavaco legítimo, né? Exatamente. Mas essa câmera eu não vi. Gostaria de ver. Você viu. Aqui. Gostaria de ver essa câmera. Vou te mostrar. Eu tenho uma tela com os números dessa partida e eu já chamo a Renato Arruel. Deixa eu colocar aí para os fãs de esportes, para eles analisarem também Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos lá, posse de bola, 69-31, finalizações 17-4, isso tudo pro Atlético, tá? A posse naturalíssima, né? Sim, depois de uma expulsão. Fala, André. Não, é isso mesmo. Finalizações no alvo, 3-2, grandes chances, 3-1 e ações na área rival, 23-7. Bom, um Atlético Paranaense com números bem melhores do que o São Paulo desde o comecinho do primeiro tempo com um jogador. O São Paulo teve dificuldade para se encontrar com 10. O jogo virou um jogo de ataque contra a defesa praticamente no 10 contra 11. Mesmo que o Furacão não tenha tido um volume de chances claras, aquela atuação espetacular, aquele abafa, mas foi um Furacão que se viu obrigado a mandar no jogo porque perdia o confronto, porque tinha um homem a mais e do meio para frente do segundo tempo conseguiu o seu gol que levou para os pênaltis, e aí ele bateu bem melhor e se classificou. Pois é. Renata Arruel, chega aqui ao Sport Center, então vamos ver com a Renata sobre as polêmicas da rodada da Copa do Brasil, desses jogos da Copa do Brasil. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Má, Felipe, Zupan, fã de esporte. Algumas polêmicas, acho que principais, no jogo do Atlético e São Paulo mesmo, né, Má? Eu acho que o lance principal é uma expulsão, que ocorre ali o lance com 3 minutos de jogo. Você já tem um cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Então, primeiro cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Como você estava mostrando as telas aí com os números, eu vou começar até falando dos números. Foram 39 faltas no jogo, 6 cartões amarelos e 1 vermelho. Quando você fala de 39 faltas, é muito difícil você falar que o jogo rolou. Não teve jogo. Essa é a grande questão, Felipe. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. A gente tinha medo até disso do Daronco no Palmeiras, né? Todo mundo, Daronco vai apitar Palmeiras e Corinthians e não vai ter jogo. Eu acho que aonde não teve jogo até agora foi justamente no Atlético e São Paulo, com 39 faltas, e o jogo parando demais, e o jogo não fluía em momento algum. Você tinha a questão de falta de critérios, muitas vezes num cartão. É um braço no corpo que ele dá cartão, é um braço no rosto que ele não dá cartão. Então, faltou critério. Eu acho que ele acabou irritando os dois times. E quando você irrita os dois times saem ali irritados com a arbitragem, é porque realmente você teve problema. Ninguém quer um jogo que fica parando o tempo inteiro. Então, eu acho que, numa análise geral da arbitragem, faltou controle de jogo, faltou critério, faltou deixar o jogo fluir. E isso, querendo ou não, interfere no espetáculo. Ô, Rê, e sobre o Rafael, sobre a expulsão do Rafael, ele foi bem expulso? Eu acho que vocês citaram num ponto que é importante. Quando a gente vê, até quando eu falei na redação, quando você fala da expulsão do Rafael, você olha imagens que você fala assim, eu não consigo ver toque.
E aí tem uma imagem numa câmera que é por trás, que você tem a sensação do toque. Eu falo que eu ainda não tenho a convicção total, mas eu tenho a sensação do toque. E se tem o toque, acho que foi o Zupac que falou, você está na alta velocidade, o jogador atacante, ele toma a frente dos 2 zagueiros do São Paulo, né? Que eu acho que os zagueiros diminuem ali a velocidade achando que o Rafael ia chegar antes. O atacante passa no meio dos 2, toma a frente dos 2 defensores. Se tem o toque, sofre a falta do Rafael. E aí, onde a gente analisa se era vermelho ou não? Justamente na hora do contato com o Rafael. E aí, se você pega esse contato com o Rafael, se ele não sofre o contato, ele tinha o domínio da bola, ele tinha distância curta, ele tinha direção do gol e os 2 defensores do São Paulo já estavam atrás. Se ele passa pelo Rafael, por mais que estava fora da área, ele tinha o gol livre que ele podia chutar dali. E aí isso caracteriza o cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol. Uma dúvida só, mais teórica, assim, se fosse um lance de pênalti, seria amarelo por ser pênalti? Aquela coisa da punição. A dupla punição. Exato, no caso de pênalti seria amarelo. Fê, eu vou aproveitar isso para explicar essa dupla punição, porque eu vi muito nas redes sociais as pessoas falando assim, mas não pode ser expulso, porque é dupla punição, só que era lance de conduta violenta. Depende da falta. E aí não realmente, aí é outra questão. Sim. E conduta violenta, não importa se você vai dar pênalti ou não, e é vermelho. Conduta violenta é quíntupla punição, se for. E eu tô vendo muita gente confundindo isso de dupla punição que você não pode expulsar em lance de pênalti. Então, explicando aqui rapidinho até essa questão, o que acontece? Se você impede uma oportunidade clara de gol fora da área, não importa se é na disputa de bola ou sem a disputa de bola. Uma falta normal de jogo, tá? Uma falta imprudente. Porque primeiro a gente analisa a natureza da falta e depois a questão tática. Então, a gente está falando de oportunidade clara de gol. Uma falta normal de jogo, fora da área. Se tem contato, se é na disputa da bola ou se é sem a disputa, é vermelho. Dentro da área, muda. Por quê? Porque você está dando um pênalti, mas o que muda dentro da área? Se você impedir uma oportunidade clara de gol com uma falta normal dentro da área, o que acontece? Se você tem disputa de bola nessa oportunidade clara de gol, cai para cartão amarelo. Se você não tem a disputa de bola dentro da área e impede uma oportunidade clara de gol, agarrando, eu não estou falando de conduta violenta, que aí é vermelha, mas agarrando, sem querer disputar a bola, empurrando o adversário, sem a bola estar em disputa, mesmo marcando pênalti, se não tem disputa de bola dentro da área, impedir oportunidade clara de gol, é cartão vermelho. Tá bom. Então é isso. É para cartão vermelho, vocês continuam concordando. Impressionante o André. 1-0. Só uma discordância. Uma. E já faz história. O quê? Foi do Luciano, alguma coisa do Luciano que você discordou comigo. Renato, você entrou aqui em que ano? Em 2019. Pô, já são 6 anos. Mas aí, imediatamente, depois que a Renata entrou no ar, dando a opinião dela, eu retirei o que eu tinha falado. É isso. Ô, Rê, mais alguma polêmica, não? Eu acredito que você até tem, na hora que a gente olha ali, um Red Bull Bragantino contra o Botafogo, que não interfere no resultado, mas a primeira expulsão do jogador do Bragantino é uma expulsão que, para mim, não é justa por segundo amarelo. E aí você tem um segundo amarelo que é uma disputa ali de bola normal, ele pode até considerar faltosa, mas não impede um ataque promissor e não é uma ação temerária para cartão amarelo. Então, eu acredito que a primeira expulsão do Bragantino contra o Botafogo foi uma expulsão equivocada da arbitragem, que o VAR não pode intervir. Sim, porque era do E aí, nesse lance, é a decisão do campo. Galera, a gente viu aí o pós-jogo, esse foi o vídeo que a gente deixou com vocês aí sobre o pós-jogo São Paulo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Um vexame, né? A gente tem aí a polêmica da arbitragem, né? Para mim, o Rafael, ele não merecia ser expulso, na minha opinião, né? Mas você também já tem um cartão amarelo já no começo do jogo, é complicado, né? E aí ele teve que ali, não sei se foi um lance faltoso, se não foi, não tá nítido. Como diz aí o pessoal do programa,
tem que pedir a imagem, né? A CBF tem que liberar a imagem para ver se realmente houve o contato, houve o choque ou não. Não é claro, na minha opinião, não foi para a expulsão, porque não é claro, a falta não é claro. Mas o juiz, ele picotou muito o jogo foi horrível, mas mais horrível de tudo, galera, foi a decisão nos pênaltis. O São Paulo é impossível, na verdade não é que é impossível, é inacreditável, jogador de futebol, jogador profissional de futebol, que vive só disso, vive só fazendo isso por 24 horas na sua vida e perder 3 pênaltis seguidos, né? Não o mesmo jogador, mas jogadores profissionais. É uma vergonha que o São Paulo fez na decisão aí por pênaltis. A gente já sabia que o Jandrei não ia pegar nenhuma, não ia catar nenhuma bola nos pênaltis. A bola que foi no gol do Atlético Paranaense foi gol, porque para mim também é uma bola defensável. Para mim, galera, a gente está nervoso, a gente está chateado, mais uma eliminação, né? O São Paulo tinha tudo dentro do Morumbi para fazer um resultado mais amplo, e aí acabou cedendo o gol que o São Paulo vem sofrendo todo jogo. O São Paulo vem sofrendo gol, né? Com o Crespo, o São Paulo vem sofrendo gol todo jogo. Essa é uma particularidade que a gente tem que falar sobre o time do Crespo, sofre gol. Não vinha acontecendo com o outro técnico, mas com o Crespo sofre gol todo jogo, e não era hoje que isso não ia acontecer, ainda mais com o Jandrei no gol. Era uma bola, na minha opinião, defensável, mas que o Jandrei não defendeu. Assim que o São Paulo eliminado, não chega nas quartas, né? Agora sobra aí a Copa Libertadores, que tem que jogar dentro do Morumbi, porque o segundo jogo é dentro do Morumbi, mas na sua casa você tem que jogar bem, você tem que mostrar para que veio. E o São Paulo dentro do Morumbi contra o Atlético Paranaense, um time de Série B, já muito provavelmente caindo para a Série C, brigando para não cair na Série C. Para a Série C, o São Paulo perde, e para mim perdeu a classificação dentro do Morumbi, porque no Morumbi o resultado estava favorável, 2-0, e sofreu o primeiro gol, o gol do Atlético Paranaense, né, 2-1 no Morumbi, e aí veio a derrocada do São Paulo. E aí os cobradores de pênalti foram Sabinão da Massa, né? A gente sabe que o Sabino é tão bom zagueiro quanto bom batedor de pênalti. Veio o Tapia, né? A gente não conhece o Tapia, não sei como bate pênalti, mas a gente já deu para perceber que bate mal. E Jandrei para bater o pênalti, né? Jandrei, que não ataca nenhuma, não pega nenhum pênalti, e resolveram pôr ele para bater o pênalti. Então é complicado. Não sei como é que é nos treinamentos. No treinamento deve ser um leão, os 3. Tapia deve ser um leão nos treinamentos batendo pênalti. Jandrei deve ser um leão batendo os pênaltis no treinamento. E Sabinão da Massa também deve ser um leão batendo os pênaltis aí nos treinos. Porque para ser escolhido para bater pênalti num jogo, né? Não sei o que aconteceu com os outros jogadores. Luciano, não sei se esconderam, se foi. Não sei. Aí. Eliminação. A gente está chateado aqui, mas pede para vocês aí que continuem aí no canal, analisando outros vídeos, né? Não vai embora, que fique aí. Tem outros vídeos aí que vocês podem estar acompanhando. Deixa aquele like, né? Se inscreva no canal, e aqui sempre vai ser com eliminação, perdendo, ganhando. Vamos São Paulo!